Barulho, um podcast pra curtir. Olá, sejam todos bem-vindos! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Barupod. Barupod, conversas que inspiram, líderes que transformam. Mais uma vez, nós estamos por aqui para mais um episódio. Para mais uma entrevista, para bater papo, para prosear, para compartilhar com você informações importantes, porque aqui sempre passa as lideranças da região, as lideranças de Barueri, contando sua história de vida, falando um pouco do seu legado. Eu sempre falo, gente, essa parede aqui, de tijolinho, ela foi colocada aqui proposital. Por quê? Porque o tijolinho, né, é o que a gente faz todos os dias. A gente coloca um tijolinho a cada dia para construir a cidade que a gente quer. A gente coloca um tijolinho para construir um legado, certo? E esse legado é construído com a luta, com a luta na sociedade, seja ela na família, na igreja, na comunidade, no serviço público. E a gente traz essas lideranças para cá para falar um pouco, né, desse legado, para contar um pouco da sua história de vida. Brasil! Sejam todos bem-vindos, e para você que ainda não curtiu o nosso podcast, não curtiu ainda o nosso podcast, então pare tudo que você está fazendo, vai lá, ó, é só um clique. Curta, não, 2 cliques. Primeiro você vai curtir lá no YouTube, se inscrever, né? E depois o segundo clique você vai ativar as notificações. Por quê? Porque toda vez que a gente colocar um episódio no ar, você vai ser notificada que tem coisa boa no ar pra você, tá bom? E no Instagram a gente coloca os melhores cortes, a gente publica no nosso Instagram, né, o melhor, o filé mignon de tudo que acontece por aqui. Então siga a gente também por lá no @barupodcast. Esse é o Instagram e também o YouTube, Baru Podcast. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com um convidado super especial. Ele que veio de Santana de Parnaíba, tem uma história, gente. O nosso convidado de hoje, ele tem uma história muito bonita, um legado. Quando a gente fala em legado, a gente fala em tijolinhos. Ele foi uma pessoa que ajudou a construir Santana de Parnaíba, né, como prefeito de Santana de Parnaíba. Também passou por Cajamar, como prefeito de Cajamar. E também teve vários outros trabalhos na área pública, assim, também trabalhando ali, atuando na educação, na Secretaria Estadual de Educação, na Secretaria do Estado de São Paulo, na área da educação. O nosso convidado é o Aristides Ribas. Aristides, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite, é um prazer, uma satisfação enorme ter você aqui no nosso Barupod. Boa noite, é um prazer estar aqui com você e quero estender meu boa noite a todas as cidadãs e cidadãos, principalmente de Santana de Parnaíba. É claro que ele vai puxar sardinha para Santana de Parnaíba. Quantos anos mora em Santana? Há mais de 30. Mais de 30 anos, né? E você chegou... Então, 30 anos, você foi prefeito em Santana em 96. 93 a 96. 96. E se você tem mais de 30, então você já chegou e já foi candidato? Como que foi? Eu tinha sido prefeito em Cajamar de 83 a 88. Certo. E, modéstia à parte, fiz um bom trabalho. E as lideranças de Santana de Parnaíba, principalmente na região ali da Fazendinha, cidade de São Pedro, 120, me convidaram para ser candidato de Santana de Parnaíba. Olha, importaram você lá de Cajamar. Exatamente. Eu resolvi encarar, mudei para Santana de Parnaíba, transferi o título, fiz a campanha e ganhei as eleições de 92. E fiquei em Santana de Parnaíba. Foi a sua primeira eleição em Santana? Foi a primeira. Já foi eleito? Que bacana. Olha, o povo acreditou na gente e realmente a nossa proposta para a cidade era melhor na época. É porque você tinha uma história lá em Cajamar, né? Exatamente. Eu gosto de Cajamar e eu sempre, quando falo em Cajamar, uma coisa que
me chama muita atenção é o boiódromo de Cajamar, né? Por quê? Porque é onde que acontecem os rodeios e tal, e eu como jornalista já estive ali fazendo coberturas, né? E muitos anos atrás, né, eu acredito que não foi nessa época que você já tinha passado por lá, teve um show dos Amigos indo no boiódromo, e teve um fato lá que foi notícia, né, tal, mas assim, a festa de Cajamar, ela sempre foi assim uma referência na região. O boiódromo não foi você que construiu ou não? Não, né? Não, eu comecei as festas de peão de Cajamar, eu comecei. Mas não tinha o boiódromo ainda? Não tinha o boiódromo. O boiódromo quem fez foi meu irmão. Ah, o seu irmão, o Toninho. Toninho Ribas. Olha. Ele fez o boiódromo, aí incrementou mais a festa. Realmente a festa do peão de Cajamar era top. Tem até hoje, né? Até hoje, tradição na cidade. Então, e aí, Aristides, aí você veio para Santana, vamos falar um pouquinho, né, da sua história em Santana. Candidatou pela primeira vez, foi eleito, né? E também pelo seu release que que eu estava lendo aqui antes da entrevista, para preparar para essa entrevista, né? Você relata, né, várias obras e quando eu falo legado, né, porque você deixou uma marca registrada em Santana de Parnaíba, né? Você criou a guarda municipal, você fez leis de incentivo para aumentar a arrecadação. Fala um pouco mais para a gente. Quando eu me elegi em Santana de Parnaíba e posteriormente tomei posse como prefeito, sim, a cidade precisava ser estruturada. Eu sempre achei que Santana de Parnaíba tinha um potencial muito grande, mas precisaria ter um administrador. Eu não sei se eu te falei, eu além de professor de português e inglês, eu também falo inglês, eu sou administrador de empresas formado pela Fundação Getúlio Vargas. Aquilo que eu aprendi na Fundação Getúlio Vargas, eu usei em Cajamar e usei em Santana de Parnaíba. As secretarias de Santana de Parnaíba, eu fundei, eu fiz. Eu criei. Como criei as administrações regionais da Fazendinha e de Alphaville e Tamboré. Por quê? O poder público, ele é muito moroso. Você faz as leis, tem que aprovar na Câmara, aí começa o processo, e é bastante demorado. Por isso que eu sou a favor da reeleição, porque 4 anos é um período muito pouco. Com a reeleição, se você for um bom administrador, for um bom prefeito, você consegue fazer muito mais coisas. Os primeiros 4 anos, praticamente, prepara a casa ali para você poder, sim, né? Mas você imagine, 1993, há 30 anos, a dificuldade que era. Nós não tínhamos ainda celular. Eu lembro que uma linha telefônica custava $10.000 na época. O computador ainda era o 286. Eu comecei a comprar os meus computadores. Meu sonho era ter o 386. Eu tinha o 286. Meu sonho era ter o 386. Então, é outra época. O que nós tivemos que fazer? Que estruturar a prefeitura. Primeiro com as secretarias, com as administrações regionais. Depois, você teria que aumentar a receita. Uma das coisas que eu fiz para aumentar a receita foi dar 10% de desconto no IPVA, no IPTU. Isto é, todo morador de Santana de Parnaíba deveria licenciar o seu veículo em Santana de Parnaíba, teria esse incentivo. Ele teria 10% de desconto do IPVA, no IPTU. Quase ninguém licenciava o carro lá. Principalmente de Santana de Parnaíba, que boa parte de Santana é Alphaville. Exatamente. Os moradores de Alphaville, normalmente a vida dos moradores de Alphaville não é em Alphaville, né? Muitos trabalham em São Sim. Paulo e tal, e aí acabam licenciando por lá e não... Exato. A partir dessa lei, foi uma corrida, não só de Alphaville, de todos os bairros. Vamos passar a licenciar aqui. E nós tínhamos quase nada na arrecadação do IPVA. E foi crescendo paulatinamente. No final, em 96, já todo mundo conhecia a lei, já sabia, e todos procuravam licenciar seus carros lá. Foi uma das coisas que eu fiz para aumentar a arrecadação.
Só que, se você me permitir um parênteses, o ex-prefeito Elvis César coloca no seu livro dizendo que essa lei é dele. Eu já dei uma outra entrevista desmentindo. A lei é minha, de dezembro de 1993. O senhor Elvis, em 2017, ele modificou essa lei, reduzindo o incentivo de 10% para 5%, e a partir de 2020 ele extinguiu esse incentivo. Hoje não tem mais. Depois ainda ele fala que é dele. Ele Fala, falei, né? exatamente. Você sabe que isso é um plágio. Assim. É uma fraude. Eu espero que nas próximas edições do livro dele, ele corrija essa injustiça. Sim. Porque, como eu disse numa outra entrevista, por favor, Elvis César, dai a César o que é de César, e ao Aristides o que é do Aristides. Legal, bom, muito bom, muito bom. E aí? Desculpe. Sim. Tem mais uma coisa. A cidade nossa, Santana de Parnaíba, o nosso município, não tinha a lei de zoneamento para grandes empresas. A ZUP, a Zona de Uso Predominantemente Industrial. Essa lei eu aprovei na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba por unanimidade e consegui um feito. Eu me orgulho muito disso, que ela também deveria ser aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também consegui aprová-la e o saudoso governador Mário Covas a sancionou. Então, nós tivemos a zona do Cururuquara, a zona do Tamboré, a zona da Fazendinha. Porque, anteriormente, grandes empresas não podiam se instalar em Santana de Parnaíba, porque não existia essa lei. E misturava a residência. Para você ter uma ideia, eu levei para lá grandes empresas, vou te dar alguns exemplos. Folha de São Paulo. Na época, a TV Abril, da extinta Editora Abril, que depois se transformou em Sky. A Sky comprou. Inaugurada a Folha de São Paulo, foi a primeira vez, pelo que me consta, que um presidente da República esteve em Santana de Parnaíba, Fernando Henrique Cardoso, com todo o seu ministério, e mais o Domingo Cavallo, que na época era ministro da Economia da Argentina. Depois, o presidente esteve de novo na inauguração da TV Abril, da Editora Abril. Depois a Editora Abril entrou em concordata e quem comprou foi a Sky. Eu trouxe também a Gráfica Plural, que é uma das maiores da América Latina. E no Cururuquara, a Goodyear. Infelizmente, a Sky foi embora, a Gráfica Plural foi embora, a Goodyear foi embora e está lá a Continental. Se você perguntar para mim por quê, não sei. Porque não basta apenas você ter o zoneamento correto para a instalação dessas empresas. A necessidade de se dar incentivo aos empresários. Incentivo. Até falavam para mim, não, mas o empresário não paga imposto. Não, paga imposto. Talvez pague um pouco menos dentro do incentivo que a municipalidade der, mas ele gera emprego. Gerando emprego, gera renda. Gerando renda, a economia gira. E você pode criar um incentivo, tipo, por exemplo, contrata pessoas da cidade, abate no imposto, algo assim do tipo, né? Teria obrigatoriamente que contratar apenas moradores da cidade, a não ser que fosse técnico, muito especialista no assunto, em que a cidade não tivesse. Mas eu acho que foi uma época que a cidade desenvolveu bem, graças a essas medidas que nós tomamos. Legal, interessante isso, Aristides. E quando você fala, na época que não tinha computador, não tinha celular, a tecnologia, a gente sabia como que era difícil fazer. As coisas aconteciam, mas eram muito mais demoradas, né? Muito mais. Hoje, a Santana de Parnaíba de hoje não é mais a Santana de Parnaíba de 96. Muitas coisas mudaram. Você hoje é pré-candidato a Santana e você quer voltar na época hoje de uma Santana completamente diferente da Santana que você deixou, né? Quais as mudanças que hoje você pretende fazer e quais coisas boas que tinham lá no passado que você quer trazer de volta que não existe mais hoje em Santana? Uma das coisas que eu, na época, sempre procurei investir foi no ser humano. Se você puxar o histórico,
a melhor época para o funcionário da prefeitura com relação a salários foi quando eu fui prefeito, apesar da inflação galopante da época. Depois veio o Plano Real, melhorou bem. Eu sempre procurei dar aumento acima do índice de inflação. E hoje eu posso dizer para você com absoluta certeza, os salários dos funcionários da Prefeitura de Santana de Parnaíba estão muito baixos. Mas muito baixos. Vou te dar um exemplo. Guarda Municipal, que eu criei, foi criada no meu tempo. Os guardas municipais de Santana de Parnaíba são os que recebem menos com relação a salário do que Cajamar, do que Barueri. Sério? Parece-me que é quase igual ao de Pirapora. Para você ter uma ideia, o orçamento de Santana de Parnaíba é praticamente o dobro do de Cajamar. Sim, sim. E com relação a Pirapora, é pelo menos 20 vezes maior. O orçamento de Pirapora diz que são 100 milhões de reais. O de Santana de Parnaíba são 2 bilhões. Nós temos o problema do salário dos professores, dos médicos. Estamos perdendo guardas municipais para Barueri e Cajamar, estamos perdendo médicos para Barueri e Cajamar, estamos perdendo professores para Barueri e Cajamar. Para você ter uma ideia, com todo respeito a Carapicuíba e a Pirapora, Santana de Parnaíba está pagando igual a essas duas cidades que são muito mais pobres, muito mais carentes que Santana de Parnaíba. O ponto número 1, a prioridade número 1, isso estará no meu plano de governo, é ter um salário digno a todos os funcionários da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Esse é o número 1. E claro que eu vou cumprir com essa proposta, porque sempre cumpri e dá para fazer. O que eu sempre digo é que você pavimentar ruas, pavimentar estradas, fazer prédios, tudo isso é importante. Mas o mais importante é o investimento no ser humano, no capital humano. E é isso que nós vamos fazer. Outra coisa que nós vamos trabalhar e muito, trazer mais empresas para a cidade. Se for o caso, ir à Fiesp, fazer uma lei real de incentivo fiscal, sempre colocando a preferência para o morador de Santana de Parnaíba. E nós temos que investir muito na educação. Nós temos, por exemplo, lá prédios bonitos. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma escola padrão, que você voltar no tempo, era a menina dos olhos do governo do estado, porque eram construções diferenciadas. Eu peguei uma escola de Madeirite, no bairro 120. Eu fiz lá uma escola padrão, o governador Mário Covas foi inaugurar. O atual prefeito, ele demoliu essa escola e construiu outra no mesmo lugar. Eu não sei quanto custa a demolição. E para que construir outra no mesmo lugar? Nós sabemos que toda e qualquer cidade sente falta de equipamentos públicos. Por que não fez a escola em outro lugar? Aí eu pergunto para você, você tem a sua casa, se tem um vazamento, se tem alguma coisa na parte hidráulica ou na parte elétrica, você derruba toda a sua casa ou você manda reformá-la? É claro, né? Mais óbvio. Alguma coisa deve estar errada. E isso não foi feito só com essa escola, já foram feitos com 2, 3 ou 4. Para mim, é um autêntico absurdo. E outra coisa que eu quero trazer para Santana de Parnaíba, que no meu tempo tinha, é a Casa do Idoso. A Casa do Idoso hoje está em Vargem Grande. Em Parnaíba não tem? Não tem. Não tem. Está em Vargem Grande, que é um local muito mais frio que Santana de Parnaíba. E é longe, é Parnaíba para Vargem Grande. Exatamente. E nós sabemos que o idoso, a família que tem um idoso, todos trabalham. Cada um tem seus afazeres, tem os seus deveres, precisa sobreviver. Para ter o idoso longe assim da sua família, ele acaba praticamente abandonado. Raramente alguém da família vai ver.
E não custaria nada ter a Casa do Idoso na nossa cidade. E isso que eu vou voltar a fazer em Santana de Parnaíba. Aristides, tem Parnaíba, por mais que a gente vê, né, que hoje é uma cidade, quando você fala da arrecadação de Parnaíba, né, ela praticamente está se equiparando à arrecadação de Barueri, que sempre foi o município mais rico, né, do estado de São Paulo, quer dizer, um dos mais ricos do estado de São Paulo, né, e da região, então, né, ele, né, era o primo rico, é o primo rico, né, eu quando era solteiro, quando eu queria arrumar uma namorada, eu chegava em Parnaíba e falava que era de Barueri. Ia pra Carapicuíba, onde você mora? Eu moro em Barueri, rapaz, dia de menininha, olha, ele é de Barueri, tá? Só que Barueri tem perdido um pouco, né? Porque assim, Parnaíba, principalmente Parnaíba, tem crescido bastante. Mas existe um desafio muito grande ainda na área da saúde, né? A gente vê que, né, que Parnaíba, por mais, né, de que tenha hoje um hospital municipal e etc., mas assim, ainda há esse gargalo, né, essa questão da saúde. Você como prefeito de Parnaíba, né, o que você pretende fazer para melhorar ainda mais a saúde da cidade? A saúde de Parnaíba hoje está caótica. Por exemplo, você, para marcar uma consulta, demora alguns meses. Para você pegar o resultado de um exame, demoram 4, 5, 6 meses. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tive dengue e fui à UPA da Fazendinha. Eu entrei lá às 9 da noite, saí quase 3 horas da manhã. Meu Deus. E não tinha o teste rápido. O médico, até para não se comprometer, falou, não, mas a cidade inteira não tem. Ainda falei para o doutor, duvido. E você olha a UPA da Fazendinha, dizem, eu não fui ver, que um dos pilares cedeu e que hoje é sustentada por um macaco hidráulico. Eu vou ver se isso é verdade. Nossa, mas tem um prédio bonito lá, né? Só que não fizeram a estrutura. Tem algum erro. Por exemplo, você olha o chão, há rachaduras no chão. Nossa, as paredes estão descascadas. E nós sabemos que qualquer equipamento de saúde, ele tem que estar perfeito, senão se torna um foco de infecção. Sim, sim. Com relação à saúde, parece que tem um hospital que deverá ser inaugurado, não sei se esse ano ou ano que vem. O ex-prefeito Elvis César disse que quando saiu da cidade, deixou 200 milhões para construir o hospital. Não sei se é verdade, porque se eu for construir uma casa e ela custar 1 milhão, eu tivesse 1 milhão já separado, eu a construo em menos de um ano. Não, e se você tem esse dinheiro já empenhado, se ele falou que você deixou, ela para estar empenhado. Já está empenhado, por que não... Exatamente. Não. Está atrasado há 2 anos. Eu peguei dados do Tribunal de Contas, já pagaram acho que 45 milhões e ainda estão devendo mais 40. A conta não fecha. Não fecha. Há algum erro. Ganhando a eleição, eu quero saber onde é que está esse erro. Mas o que precisa para melhorar a saúde em Santana de Parnaíba é eu trabalho muito com descentralização administrativa. Você tem que ter, por exemplo, na Colinas da Anhanguera, tem uma UBS, fecha às 5 da tarde. Agora parece que vai fechar às 19. E à noite? Uhum. Você precisa de uma ambulância, ela está no centro, lá onde eles dizem o Hospital Santa Ana. Eu já estive lá também. Nossa. E você olha, todas as ambulâncias estão no local só. Você conhece Santana de Parnaíba, se a ambulância está no centro, até chegar a Colinas da Anhanguera, que é lá na Anhanguera, sim. Você conhece. Sim. Você imagine o tempo que o paciente vai esperar. Sim. A minha ideia é descentralizar tudo. E não é só lá, Parnaíba é um município grande. Se você sai do centro, vai para a Aldeia da Serra. Também. Né? Já é uma distância. Aí você vai para a cidade de São Pedro. Também. Né? Ou a distância, né? Cururuquara, né? E até mesmo para vir para cá. Você vem para um Parque Santana, que é tudo muito longe, né? É tudo muito longe. É. Por isso que há necessidade de você... Tá UBS, tudo bem. 2 ambulâncias ali.
De preferência que o motorista more no bairro. Por exemplo, nós temos em Santana de Parnaíba só uma UPA, que é da Fazendinha, essa que eu te falei. Teria que fazer uma outra na cidade de São Pedro. Teria que fazer uma outra aqui no Parque Santana. Por quê? Você vai descentralizando e eu quero voltar com um médico de família, mas como era no meu tempo. Com médico, enfermeiro padrão, auxiliar de enfermagem, os agentes de saúde. Hoje, você não tem um médico. Você tem um agente de saúde. Não sei se é treinado ou não. Por quê? Com médico de família, você já faz uma grande triagem. E você vai ter um profissional que conhece a vida de cada uma das famílias que ele tratar. E isso nós vamos fazer. Mas o mais importante é recuperar o salário dos médicos. Eu não concebo um médico ter um salário base de R$7 mil apenas. E aí falam para ele, se você tiver uma especialidade, você tem um bônus. Por exemplo, de mais 5. São 12. Um bom salário. A gente não nega. Mas se ele faltar um dia, ele perde o bônus. Nossa. Se ele for aposentar, ele não tem esse bônus. Eu, particularmente, quero fazer diferente. Quero fazer o seguinte, quanto ganha um médico, quanto que vamos pagar, mas discutir com a comunidade médica. Pagar um salário condizente com o orçamento que a municipalidade tem. Assim você não perde bons profissionais para outros municípios, né? Exatamente. Estamos perdendo para todos. Está pagando menos que Cajamar. Então, eu não vou me alongar muito. Eu vou te explicar por quê, desculpe. Não, você faz o plano de governo e, de repente, você fala alguma coisa que você vai fazer, o adversário vai lá e copia e entrega na sua frente. Tanto que eu vou entregar meu plano de governo faltando 2 minutos do prazo. Eu te entendo, mas é uma sinuca de bico quando você fala isso, porque é o seguinte, por outro lado, o povo quer conhecer as suas propostas e às vezes não dá para... Né? Mas eu garanto para você que se você me convidar, quando eu já tiver entregue meu plano de governo, já for realmente candidato, porque agora só pré-candidato, eu volto aqui. Perfeito. Para contar em minúcias qual é o nosso plano para Santana de Parnaíba. Aristides, você como candidato do Partido dos Trabalhadores, a gente sabe que o PT ele é bom de governo na área social. E alguns dos programas do governo federal, né, servem de exemplos e muitas prefeituras pegam para executar nos seus municípios. Você é eleito prefeito de Santana de Parnaíba. O que você pretende trazer do governo federal para Santana? Um dos programas do PT que eu quero trazer para Santana de Parnaíba é o orçamento participativo. Aliás, eu já estou fazendo isso. Eu estou indo a todos os bairros, ouvindo a população, procurando saber quais são os problemas de cada bairro. Estou anotando no meu plano de governo. Bacana. Por quê? A população é sábia. O povo é sábio. E Quem mora naquele bairro é que conhece os problemas daquele bairro. Exatamente. Não adianta eu passar lá 1 dia, 2 dias, ficar lá 1 semana. Quem mora lá, quem vive lá, é que conhece os problemas. Então, como eu estava te dizendo, já estou fazendo isso. Estou passando em todos os bairros. Todos. E conversando com a população. Como eu quero fazer também o novo Estatuto do Magistério. Estou ouvindo alguns professores. E vencendo as eleições, eu quero ouvir todos. Não quero ouvir só sindicatos, só lideranças. Quero ouvir escola por escola e saber qual a contribuição que cada um pode dar. Por quê? Como eu disse, o povo é sábio. Eu quero ouvir a base e administrar a partir da base, que é o povo mais humilde e mais sofrido, e que conhece e sabe a solução dos problemas. Nossa, isso é muito importante porque, como você falou, ninguém melhor para saber dos problemas da sua rua que mora na rua, né? Os problemas do seu bairro que mora no bairro, os problemas do posto de saúde, quem utiliza aquele posto. Né? E às vezes existem muitos prefeitos de
de gabinete, né? O cara mora no condomínio fechado, né? No condomínio de alto padrão, vai na periferia, normalmente agora, essa época do ano, começa a aparecer. E aí não conhece a real necessidade, né? E às vezes tem muita coisa que acontece, Aristides, eu deixo até como sugestão, porque assim, o prefeito anunciar, eu vou visitar a escola Maria Helena hoje, um exemplo, Maria Helena. A diretora da Maria Helena, gente, o prefeito vem aqui hoje, vamos varrer esse chão. Já varre o chão, limpa isso daqui, o prefeito vai vir aqui hoje. Deixa tudo brilhando, o prefeito chega lá, não encontra problema na escola. Tudo brilhando. Tudo brilhando, você entendeu? E sendo que a realidade no dia a dia é outra. Então, de repente, a visita surpresa, né? É bom. Eu fazia isso. Você fazia isso? Sim. É onde você vê a realidade de cada equipamento público. Como é que realmente está funcionando? Se a escola está limpa, se o posto de saúde está limpo, se o professor está ali lecionando, se o médico realmente está lá. E assim todos. A creche, se as crianças estão sendo bem cuidadas. Os idosos, na casa do idoso, se o idoso está sendo bem cuidado. Porque se você avisar, você fala a verdade. Você chega lá, está tudo uma maravilha. E tem que saber fazer a visita de surpresa, porque aí você vai saber como é o dia a dia. Como é que as coisas andam. Se funcionam ou se não funcionam. Isso que você está falando é uma ótima sugestão, mas eu sempre fiz. Não, bacana, bacana. Eu vou tentar tirar mais alguns spoilers seu aqui do seu plano de governo, né? Como que está estruturado hoje o Partido dos Trabalhadores na cidade? A gente sabe que Santana, vamos para o lado político da cidade. Nós sabemos que Santana de Parnaíba, né, hoje, eu acho que talvez primeira vez na história vai ter, assim, mais com uma competição acirrada, né? Sim. Até pela divisão lá do ex-prefeito com o atual. Você acha que, como que está o Partido dos Trabalhadores na cidade hoje? Quando eu vim para o Partido dos Trabalhadores, eu tinha a ideia de que estava tudo em ordem, mas não estava. Nós regularizamos o partido. Hoje, o Partido dos Trabalhadores de Santana de Parnaíba está em ordem, teremos 18 candidatos, estamos na aliança junto com o Partido Verde, e teremos os 18 candidatos, a porcentagem de mulher, está tudo em ordem. Consegui colocar em ordem. Deu um pouco de trabalho, porque o presidente anterior a esse que está ali, houve problemas. Sabe que o PT é um partido que briga muito. Então eram várias áreas. Você não é discordar de você, mas eu acho que assim, não é nem um partido que briga muito, é um partido que debate muito. Debate muito. Porque os outros partidos, né, por exemplo, a gente vê aqui na cidade de Barueri, onde nós estamos agora, que só existe o presidente, entendeu? Não tem reunião periódicas, o presidente, ele que determina quais as alianças que os partidos têm que fazer, com quem deve se coligar, e tudo uma pessoa só. E agora o Partido dos Trabalhadores não. O Partido dos Trabalhadores, cada reunião quebra o pau mesmo. Mas por quê? Porque é debate de ideia. Isso é bom, entendeu? Isso é muito bom. É bom quando o partido está organizado como aqui. Lá não estava organizado. Por exemplo, o partido estava inativo. Estava inativo, Nós conseguimos colocar tudo em ordem. O debater, o discutir ideias, o discordar, isso faz parte da democracia. O que não pode é o partido não estar estruturado. Nós conseguimos estruturá-lo. Eu e os meus companheiros que estão comigo. Temos pessoas no Partido dos Trabalhadores de muito valor. Mulheres, homens, jovens, que realmente participam. E isso que me animou a topar esse desafio de disputar as eleições de Parnaíba. E você teve muito, desde quando você assumiu a prefeitura em 96, já era do Partido dos Trabalhadores, né? Não, eu era do PDT. Ah, era do PDT? Pior. Você sabe que... O pessoal diz que o PT talvez tenha alguma rejeição. Eu discordo. Eu era do PDT
do Leonel de Moura Brizola, Brizola. que eu acho que era o político mais odiado no estado de São Paulo. Você sabe disso. O Brizola, quem gostava, quem não gostava, odiava. Exato. Né? Existe meio termo. Estando com ele em São Paulo, eu falei, governador, olha, o nosso time aqui mal dá para encher uma Kombi. Porque ele sempre foi muito mal votado em São Paulo. Eu particularmente, eu achava um político excelente. Eu acho que muito preocupado com a educação. Ele teve no Rio de Janeiro um secretário da Educação, que foi o Darcy Ribeiro, que você conheceu, um intelectual, que criou os Brizolões. Foi a primeira vez que se pensou em se fazer uma escola em período integral no Brasil. E quando o Brizola saiu, porque também não tinha reeleição, entrou o gato Angorá, o Moreira Franco. Não sou tão velho assim não, viu? Eu tô viajando, eu tô falando, eu tô... Tudo que o Brizola tinha feito, ele destruiu. Por quê? A escola em período integral, o Brizola já pensava isso há 40 anos. Estou te falando em 1983, ele e o Darcy Ribeiro. Dessa época eu ainda lembro. E hoje, todo mundo está preocupado em fazer o quê? Escola em período integral, que é o que eu pretendo fazer em todas as escolas de Santana de Parnaíba. Me fala, já aproveitando, pegando o gancho, me fala das suas propostas para a educação de Parnaíba. Ponto número 1, fazer as escolas em período integral. E ponto número 1, recuperar o salário dos professores. Precisa acabar, e não é só em Santana de Parnaíba, só em Barueri, no Brasil, precisa acabar aquela história de que o magistério é um sacerdócio, que o professor é um abnegado. Para com isso. O professor tem que ser bem pago, ele tem que ser capacitado, ele tem que ser atualizado constantemente para ser um bom profissional e receber um bom salário. Baseado no quê? No seu conhecimento, na sua dedicação. Porque desde que eu me conheço por gente, no nosso país, é sempre assim. O magistério tem que ser um sacerdócio. O sacerdócio é para padre, para pastor, para eles, não é para professor. O professor tem que ser muito bem remunerado, tem que ter bom conhecimento e tem que gostar de lecionar, de conviver com crianças e jovens, independentemente de qualquer coisa. E volto a frisar, ser muito bem remunerado. Eu garanto para você, vencendo as eleições em Santana de Parnaíba, o professor de Santana de Parnaíba vai ter o melhor salário da região. E isso não é favor do prefeito, é obrigação, porque a educação é o futuro do país. A mesma coisa com relação à saúde. Eu quero ter os médicos mais bem remunerados da região. Faço questão absoluta disso. Quero competir. E eu sou realmente um homem competitivo e eu sou um workaholic. Sabe o que é workaholic? Não sei. Viciado em trabalho. Ah, é? É. Acho que eu sou esse trem aí. Eu, se preciso, eu trabalho 20 horas. Mas eu quero ver o resultado do meu trabalho. E na administração pública, numa prefeitura como essa, se a gente conseguir colocar bons salários com bons profissionais, nós vamos ter um povo muito mais feliz e todos vão cuidar melhor. E cada vez que o cidadão for lá na ponta conversar com o atendente, ele vai ser cada dia mais muito bem recebido. Por quê? É obrigação do funcionário, mas o funcionário vai estar feliz com o salário que recebe. Um salário digno, um salário justo. Isso é importante quando você fala de administrar para pessoas, né? Trabalhar com gente, transformar a administração pública numa administração mais humana. Isso é muito bom porque, assim, é triste quando você vai
em qualquer departamento, né, qualquer instituição pública, você chega na recepção, você encontra a recepcionista com cara feia, olha para sua cara e fala bom dia, ou nem fala um bom dia, fala o que você quer, né? Né? Parece, às vezes eu até brinco que existe alguns caixas de supermercados, né, que às vezes quando você chega com a compra, coloca assim, ele olha para sua cara, CPF, né? Não fala nem um bom dia, um boa tarde, né? Não existe, né? E por que às vezes o profissional é assim? Às vezes falta isso que você está falando, né? Porque quando você investe em pessoas, primeiro, nós como seres humanos, a gente quer se sentir valorizado naquilo que a gente faz, e o que a gente faz, a profissão que a gente executa, que aquilo a gente tenha uma remuneração que seja capaz de nos manter um padrão de vida, oferecer uma qualidade de vida para a nossa família. Quando isso não é suficiente, reflete exatamente na qualidade do serviço, né? São profissionais que ficam arrumando atestado para não ir trabalhar, atende a população de qualquer jeito, né? E isso é muito ruim. Então nós precisamos muito mesmo, viu, Aristides? Eu acho que você está de parabéns, pensar assim, né? E eu espero que as pessoas de Santana de Parnaíba que nos assistem nesse podcast, que tenha aí que valorize, né, isso no candidato quando na hora de você for escolher, né, num candidato que pense na administração mais humana, que pense em administrar prédios é bom, ruas são boas, tudo isso é necessário, mas se a gente tiver prédios sem coração, você entendeu? É um prédio gelado, é uma instituição sem vida, né, e é tudo que a gente não quer, né? Então eu faço votos que você consiga alcançar seus objetivos lá em Santana de Parnaíba. Deixe os nossos microfones abertos para quando seu plano de governo estiver lá prontinho, você poder vir aqui, ó, e apresentar para a gente. E também, é claro, vai chegar o momento de você poder olhar nessa câmara e poder também, é claro, pedir voto, falar seu número, porque ainda nós estamos numa fase de pré-campanha. Por enquanto estamos apenas conhecendo as pessoas que estão vindo para esse pleito. E eu deixo esse microfone aberto, Aristides, para que neste momento você possa dirigir ao povo de Santana de Parnaíba, falar por que você está voltando. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que você está me dando, porque anteriormente, como é que nós nos comunicávamos? Não só em Santana de Parnaíba, mas principalmente lá. Era jornal, um folheto. E a gente sabe que grande parte da nossa população não lê, ou não gosta de ler, porque não foram acostumados a ler. Não é problema, defeito do povo, muito pelo contrário. Tudo na vida tem que ter um treinamento. Eu lembro que o meu pai foi diretor de escola, e ele sempre lia a Folha e o Estadão. E eu, na Folha e o Estadão, ia ler só esportes. Ele dizia, não, é importante que você leia esportes, mas procure ler tudo. E passava a dar livros para a gente ler. Até hoje, eu não consigo ler no computador livro nenhum. Eu tenho que pegar na mão, sentir. Olha. E ler. E quando ler, realmente se inserir no contexto. Isso, não, mas não tem nada mais gratificante. Isso é muito gostoso, né? Sabe? E está acabando, infelizmente. Né? Infelizmente está acabando. Então, eu estou voltando a disputar essa eleição em Santana de Parnaíba, porque eu sinto que a cidade precisa de novo ser estruturada e ser organizada, mas principalmente no sentido humano. Principalmente em se olhar, o prefeito que estiver lá, que olhe para o funcionário como um ser humano igual a ele, que sente, que ri, que se alegra, que sofre, que chora, e que às vezes vai trabalhar preocupado com o filho doente e não ter o dinheiro suficiente para comprar o remédio, preocupado que a conta de luz está alta, que a conta de água está alta, que o cartão de alimentação dado de R$400 não serve para quase nada, dura talvez uma semana, porque eu frequento o supermercado. Eu sei quanto custa o pãozinho, eu sei quanto custa o quilo do açúcar, quanto custa o arroz. Eu vou, e vou com a minha mulher, que sempre me acompanha, a Olga. Então, eu tô voltando
que se tenha em Santana de Parnaíba o prefeito, principalmente, que é o cabeça, e por ele todos seguem, é o líder, ter um olhar mais humano, mais complacente, mais bondoso, exigindo o trabalho, seja bem feito. Costumo dizer que a equipe é reflexo da liderança que tem, né? Exatamente. Paga-se bem o trabalhador, cobra-se bem o trabalhador para atender com humanidade, com urbanidade, com educação, com amor e com carinho o munícipe que está ali precisando. É por isso que eu estou votando. E se Deus quiser, e o povo de Santana de Parnaíba quiser, voltaremos. Muito obrigado. Obrigado a você. Boa sorte. Este é o Barupod, né? Barupod, hoje entrevistando Aristides Ribas. Ele que, né, aqui com muita simplicidade, mas muito claro dentro das suas propostas. Se você gostou da entrevista, deixe aí a sua curtida, né? Se inscreva, comente, né? Que isso é muito importante, né? Para o nosso canal é muito importante para a gente saber o que você está pensando, o que você achou. Um abraço para você, fique com Deus. Semana que vem tem mais Barupod. Um beijo, tchau. Barueri é a cidade que não para de crescer, um lugar cheio de vida pra se reconhecer.